Sejam bem-vindos a mais um podcast Mãe Pode Tudo, podcast oficial da maternidade e do aplicativo Mamãe Completa, um aplicativo que vai ajudar você, mãe, a passar pela jornada da maternidade de uma forma mais leve. Hoje eu estou aqui com 3 convidadas incríveis, a Paula Plácido, a doutora Raquel Carvalho, que é psiquiatra, a Paula é psicóloga, a doutora Raquel é psiquiatra, e estou aqui com a Suzy, minha mãe. A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2019. Ela vai trazer um pouquinho desse assunto pra gente. E nós estamos abordando novamente o tema Outubro Rosa. Nós estamos em outubro, esse tema precisa ser falado, o câncer de mama ele precisa ser desmistificado, né? E a gente vai falar hoje sobre como é que fica a paciente que foi diagnosticada com o câncer de mama. Nós estamos aqui também com um chazinho do Tea Shop, do Shopping Pontal, um chazinho de Fresh Coconut. E em comemoração ao Outubro Rosa, o chá não poderia ser diferente, ele é rosa também. Vou deixar ele mais um pouquinho infusionando para ficar mais com o gostinho, é um chá delicioso. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Meninas, as doutoras, elas trabalham juntas na Clinionco, né? Como é que funciona, assim, a mulher que chega até vocês? Ela normalmente chega até vocês antes de iniciar o tratamento ou após o início do tratamento do câncer de mama? Então, vamos lá. Olá, obrigada pelo convite, muito feliz em poder estar aqui falando de uma campanha tão importante que é o Outubro Rosa, né, que a gente fala muito desse autocuidado da mulher e do câncer de mama. Então, na Clinionco, a gente tem a sorte, digamos assim, de trabalhar com uma equipe multiprofissional, né? A gente entende já que o câncer, ele tem que ter uma série de pessoas podendo atuar, porque ele pode interferir em diversas dimensões, né? Então, assim, a gente tem a saúde mental, ela sempre está em pauta, e em alguns momentos os pacientes chegam antes do tratamento oncológico, né? Ali na Clinionco, a quimioterapia. Então, quando os pacientes chegam encaminhado, às vezes pelo oncologista ou outros profissionais, né, o paciente tem uma ansiedade bem importante, né, de começar esse tratamento oncológico, a quimioterapia, né. A gente sabe que tem muitos mitos em cima do tratamento, né, tem o medo dos efeitos colaterais, então esse emocional, ele necessariamente ele fica abalado, né, até por esse novo aí que vem apresentando esse novo momento. Bom, agradecer, né, a presença aqui, o convite da gente estar falando sobre esse tema tão importante. Quando chegam a mim para uma avaliação psiquiátrica, é encaminhado ou pela psicóloga, né, a já da clínica que está acompanhando, ou na quimioterapia, ou que foi necessário, procurou por espontânea vontade, ou pelo próprio oncologista, né, que viu que o paciente já usa alguma medicação, ou já tem uma ansiedade um pouco maior, ou já fez algum tratamento prévio, né, emocional, porque a gente sabe que esse momento é bem difícil, né, é um momento muito complicado. Então, pela sensibilidade do oncologista, ele também encaminha para avaliação psiquiátrica. E daí, nessa avaliação, é que a gente faz esse acolhimento, né, dessa mulher, ou, né, do paciente em geral, mas a gente está falando aqui especificamente do câncer de mama. Então, vem para essa avaliação e aí a gente acolhe, né, essa mulher para entender um pouquinho, entender qual é o período que ela está. Muitas vezes ela recém soube esse diagnóstico. E aí o mundo meio que desaba, né? Por várias situações. Nós temos hoje muito ainda, né, o estigma muito da palavra câncer, da palavra tumor. Então, nós sabemos que isso apavora no sentido principalmente de a palavra que eu não vou fazer mais nada da minha vida, né? Que um pensamento de morte, porque é isso que traz ainda a palavra câncer, né? A mutilação, de certa forma, em função do quê? Em função de uma queda de cabelo, em função de uma mastectomia. Então, várias situações que o tratamento vai levar. Então, a gente precisa acolher e acompanhar essa mulher em todas as fases desse tratamento. Porque cada fase vai ser uma fase diferente. Como é que foi para ti receber o diagnóstico de câncer? Bom, eu estava conversando com a Paula
E tu me conhece, né? Há alguns anos. Muito obrigada também por me convidar, né, para o teu podcast. Eu digo que a vida, ela é feita de momentos, de etapas, de momentos marcantes. Como o nascimento de um filho, um trabalho, ou a perda de um trabalho, um relacionamento, ou a perda de um relacionamento, a morte de um familiar e uma doença grave, né? Como eu convivi com câncer na minha família toda, com meu pai, irmãos, sobrinho, mãe, prima, e eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Quando eu recebi o diagnóstico, eu pensava, o que eu tenho que fazer agora para resolver? Nunca me passou pela cabeça medo de morte. Até porque eu vinha de um processo de mudança na minha vida, com rupturas de relacionamentos tóxicos, coisas que eu decidi que eu não queria mais para mim. E então eu sou muito proativa e aí vou atrás do que eu tenho que fazer para resolver essa questão. Quando, em 3 dias, eu fiz o exame, a mamografia, e depois eu fiz a punção e recebi o resultado em 3 dias. Tudo eu fiz no Mãe de Deus. E quem foi buscar o resultado comigo foi a Marina. E foi véspera de Natal de 2019. Foi uma semana antes do Natal. E eu disse, eu não vou falar para ninguém, porque eu não quero estragar o ano novo de ninguém, fim de ano de ninguém. Só que a Marina estava comigo, né? Minha filha estava comigo. Aí, naquela semana antes do Natal, já procurei todos os médicos, eu deixei tudo agendado para janeiro, para começar tratamentos, exames, o que precisava fazer. Passou o Natal, passou o Ano Novo, e aí eu publiquei no Instagram que eu estava com câncer. Mas durante aquele mês de janeiro, né, que eu estava terminando obra, eu sou arquiteta, e durante aquele mês eu trabalhei, decorei apartamento, fiz publicação para revista, e aí, na véspera da minha cirurgia, que foi final de janeiro, eu estava entregando um apartamento decorado. E fiz a minha cirurgia no dia 31 de janeiro, mastectomia bilateral. Não sabia até aí se eu ia precisar fazer químio ou não, só a partir dos exames depois da cirurgia. A mastectomia bilateral foi opção minha, tá? Porque eu sempre tive mamas densas e tive sempre muitos nódulos. E por ter histórico de doença na família, minha mãe teve câncer de mama com 52, mais ou menos, eu tive com 54. E então eu fazia exames periódicos de 6 em 6 meses, até que eu aumentei esse período para 1 ano, e foi exatamente nesse período que eu aumentei, que eu tinha feito o exame em fevereiro, e eu recebi uma intuição, né, que eu sou muito espiritualizada, eu recebi uma mensagem, tá? E a partir dali eu digo, eu tenho que fazer exame, acabei indo em dezembro fazer o exame e apareceu o câncer, ou seja, 9 meses. Depois eu já estava do último exame que eu tinha feito, né? E como eu falo, assim, a questão da morte, o medo da morte, esse gelo, esse frio na barriga que muitas mulheres devem sentir, eu não senti. Eu não senti. Tu estava comigo, né? Não, eu acho que quem sentiu mais até fui eu do que ela. Mas eu acho que uma coisa muito importante da gente trazer sobre o caso da minha mãe é que ela realizou todo o tratamento dela durante a pandemia. Porque ela fez a cirurgia ali em fevereiro. Final de janeiro. Em final de janeiro. E começou o tratamento no início de março. Março, assim, é porque eu fiquei em recuperação quase 40 dias da mastectomia. Muda toda a nossa fisiologia muscular, né? E aí eu ia começar a quimioterapia em fevereiro. Só que eu tive uma infecção, sinusite, foi uma sinusite. Daí acabou indo para o final de março, justamente quando começou a pandemia. Mas eu tive também aquelas bênçãos que vêm de Deus, né? Que foi a conhecer um médico de medicina integrativa, que eu comecei um tratamento para quimioterapia, não tinha nada a ver com o Covid, era para aumentar a imunidade, que é o protocolo Coimbra, que vitamina D em altas doses e tal. E comecei esse tratamento com o Dr. Renato, que por acaso eu fui fazer um projeto para ele, a esposa dele tinha falecido de câncer de mama, então assim, trocamos figurinhas. Sim. Então ele também apareceu, um anjo na minha vida. Comecei o tratamento, foram 4 sessões de quimioterapia, e foi justamente na pandemia. Então, o que acontece? Eu me senti... Como é que eu vou te dizer? Estava todo mundo em lockdown.
Tava todo mundo indo pra praia, a Marina foi ficou 50 dias quase na praia com meu neto, a minha mãe na casa dela e eu sozinha, porque eu não podia, ninguém podia chegar perto de mim, eu estava em tratamento, eu tive que fazer tudo sozinha. O Antônio, ele era pequeno, meu filho, ele tinha 3 anos quando iniciou, 3 para 4 quando iniciou a pandemia. Então também ele poderia transmitir de uma forma muito mais facilitada para ela. Então a gente optou em ir para a pandemia e ela passou por esse processo muito sozinha, né? E hoje em dia, eu vejo... Eu não lembro se tu realizou atendimento psicológico naquela época. Então, eu comecei um tratamento um acompanhamento com psicóloga nesse momento que eu fiz a ruptura... De uma outra questão. De outras questões. Ali eu tinha uma psicóloga, foi maravilhoso. Eu digo, procurem apoio, de qualquer jeito, que fosse espiritual, psicólogo, o que for. Ninguém precisa passar por isso sozinha. Eu estava sozinha fisicamente, mas o que apareceu de gente nas redes sociais, me mandando mensagem... E outra coisa que eu percebo é que cada pessoa tem uma maneira de lidar com o problema. Algumas amigas que a gente acha que, essa pessoa sumiram. Por quê? Aí eu fui entender que elas sumiram porque elas não sabiam como lidar. Claro, exatamente. Eu acho. Não sei se permite um pouquinho. Por favor. Tem 2 coisas assim que tu trouxeste que eu acho que é muito importante aí que tu falasse. Primeiro foi a maneira rápida que tu soube do diagnóstico, né? Que tu fez o exame, que tu teve o diagnóstico e a certeza. Essa maneira, essa rapidez... é que muitas vezes algumas mulheres têm uma dificuldade de saber lidar também, né? Exato. Porque eu estou num momento de vida, né? Hoje, como a gente viu já pela doutora Vivian, pela doutora Rosana, né, mastologista e oncologista, nós sabemos hoje que tem muito, num período muito da mulher hoje que está trabalhando, ou que tem filho pequeno, né? Ou que está no auge da sua carreira em termos, até profissionais, em termos de mestrado, de doutorado. Então, eu saber isso e esse diagnóstico para iniciar um tratamento, ele tem que ser rápido. Né? Eu não posso esperar muito para começar esse tratamento. É o tempo é importante. Então, como isso também abala muito a estrutura? Né? Abala um pouquinho isso, a estrutura emocional. Porque vem todos os medos. Eu e a Paula muito vimos assim, né? Tá, e agora? O que eu faço com o meu trabalho? O que eu faço com meus filhos? O que eu faço com o meu lado econômico? Que nós não podemos esquecer hoje também, né? Muitas mulheres é o alicerce também da família. E outra coisa que eu achei muito interessante tu falaste foi isso do apoio, né? Apoio de família, apoio de amigos. Isso é fundamental no tratamento, né? Esses tempos nós temos uma paciente em comum que ela trouxe, mas eu não vou ter o apoio da minha família, porque a minha família não vai saber lidar com isso. Eu digo, ok, então nós vamos ver o apoio das colegas de trabalho, das tuas amigas. E depois ela nos trouxe, né, Paula, que foi isso. Cada dia da quimioterapia, uma colega de trabalho, né? Legal. Cada dia ia uma para ficar com ela. Uma que já estava aposentada, outra que trabalhava meio turno, né? E que as irmãs iam de uma maneira um pouco meio obrigatória, Sim. né? Então, como é importante esse apoio, seja da onde vier. Eu não tive. Né? Não tive. Seja, sim, no lado da pandemia, Teve né? um apoio profissional também, né? Eu tinha os médicos, eu tinha a minha espiritualidade, que eu aprofundei muito. Comecei a cuidar mais da minha alimentação, eu comecei a fazer meditação, eu comecei a estudar estoicismo, daí aquela frase que a morte não é um dia lá adiante, a morte é cada dia que a gente não vive, e o câncer não me impediu de trabalhar, nem a pandemia, eu continuei trabalhando, porque eu sou arquiteta, trabalho por conta, tenho minha empresa. Então, assim, foi a maneira de encarar que eu digo assim, não me travou. Não fiquei pensando, porque eu penso e vivo no presente. Mas isso, não, infelizmente, não é um padrão, né? Padrão, né? Hoje em dia... Eu sou meio fora da curva. Como é que é a grande maioria aí que recebe o diagnóstico? Como é que fica a questão da saúde mental?
Assim, acho bem importante a gente poder falar que esse enfrentamento, ele é muito singular, né? A gente não está falando, assim, de números que todas as pessoas enfrentam de uma mesma forma, né? Por isso que a gente atende as pessoas individualmente e tenta entender aquela história para poder entender como que vai ser aquele enfrentamento, que recursos aquele indivíduo vai utilizar para enfrentar os desafios que ele vem pela frente, né? Eu acho que é uma questão importante da gente poder se permitir que cada um viva a sua trajetória, né, como ele entende que aquilo é saudável, amparado, obviamente, por uma equipe capacitada que possa, né, acompanhar esse paciente e entender, olha, os sintomas estão dentro do esperado, a gente, né, daqui a pouco... Na parte emocional, então, é justamente isso que a gente observa, né? Esse paciente está triste ou ele está desenvolvendo uma depressão, né? A tristeza, ela é esperada. Apesar da gente não querer viver a tristeza, a gente querer viver a alegria, a tristeza, ela existe, ela é saudável que ela seja expressada, né? A diferença é quando essa tristeza, ela é prolongada e aí se desenvolve uma depressão, que é uma doença mental, que ela tem que ser tratada. E aí eu tenho aqui a minha parceira Raquel, que a gente trata a depressão como ela deve ser tratada, então no padrão ouro, né, que é a psicoterapia e o psicofármaco, né, a medicação, para que então a gente consiga aí ter um ajuste aí, uma recuperação da doença mental, para que esse paciente possa ter um enfrentamento do câncer mais saudável, né? Então, as pessoas perguntam, no consultório a gente escuta muito, né, Raquel? Tá, mas assim, como é que eu tô triste, eu tô assim, angustiada, eu tô com vontade de chorar, mas assim, se eu expresso essas emoções negativas, eles dizem negativas, que não são negativas, são emoções esperadas, né? Vai aumentar o tumor, né? Então, né, a tristeza... Olha, né, a gente entende, a gente estuda que não é assim que funciona. A gente entende que quanto mais expressar as emoções que realmente a gente está sentindo, mais saudável a gente vai estar naquele momento, né? Então, a Suzy, ela tem características de personalidade já definida, ela já tem um histórico de vida, ela já passou por outros momentos, então, ela tem um enfrentamento, né, como tu disse, assim, otimista, que não te deu esse baque, assim, num primeiro momento, né? E ótimo, que bom que tu conseguiu, né, enfrentar, receber o apoio adequado, acho que não foi no melhor momento, né, Suzy? Mas também aquilo que tu falou, assim, né, de que o mundo estava parado, e aí, sim, de certa forma, tu também te identificou, porque eu não me senti culpada, né? Tipo, tá todo mundo trabalhando e eu tô aqui doente. Não, tava todo mundo em lockdown. E eu tava descansando também. Então, foi um momento... medo e ansiedade daquilo. Então eu não passei, de uma certa forma, me identifiquei com isso como um momento ideal para ficar doente. Isso, te entendi. Melhor momento para ter câncer foi durante a pandemia. Claro. E mesmo tendo que fazer procedimentos hospitalares, as quimioterapias, eu ia sozinha, né? Claro que as 2 recuperações de cirurgia, que eu não poderia ficar sozinha, não tinha como mexer, eu fiquei na casa da minha mãe, graças a Deus, né? Mas foram 2 semanas, e aí voltei para minha casa. Mas eu digo, é realmente muito particular. Isso. E eu vejo que pessoas me procuram, porque uma coisa assim é tu procurar um médico, uma psicóloga, uma psiquiatra. Outra coisa é tu ter vivido a experiência. Exatamente. E poder compartilhar. Então, eu participei de vários encontros que já faz 4 anos. As pessoas tem 2 pessoas que me procuraram esse ano, que estão passando por isso. Como é que foi? És uma inspiração, né, Su? Eu acho importante esse contato entre os pacientes que já tiveram e que estão... E aí, dentro disso... Como é que tu fez quando tu perdeu o cabelo? Eu digo, fui lá, raspei a cabeça, já saí com 3 perucas diferentes, turbante. A cada dia, né? Um dia era loira, outro dia era morena. Tava bem feio. E se não quer perder o cabelo, tem a touca também, né? Tem a touca e tem... Sim, então muito particular mesmo. E dentro do que tu falaste do emocional, né, Marina? A gente também não pode esquecer o que as medicações ou a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia também abalam o emocional, né? Com certeza. Nós temos medicações que abalam também o emocional. Nós temos algumas medicações que dão insônia, nós temos medicações que causam um certo tipo de ansiedade. Então, se acumula um pouco, né?
vem junto. Então, muitas vezes, o paciente, às vezes, vem para a psiquiatria ou para a psicologia e diz assim, não sei, me mandaram para cá, né? Não sei e daí, por quê. não sei por quê. Mas daí a gente também tenta explicar que pelo próprio tratamento a gente já tem que ajudar. Com certeza. Não é só porque aquela mulher não está bem, não. Mas a gente tem que dizer que a quimioterapia vai afetar algumas coisas, né? Não só o lado físico, né? Mas todo um lado emocional, de saber. Eu sempre brinco assim, eu digo, né? O teu oncologista, ele vai ser o teu amigo pro resto da vida. E o oncologista vai ter que ser. Porque mesmo depois de uma remissão, desde depois do tratamento, vai ter as revisões, vai ter a cada 3 meses, 5 anos, né? E assim vai. Então, vai mudar uma rotina também. Então, nós temos toda essa abordagem em sentido disso. Toda essa abordagem não só disso. E lá na Clinionco, nós temos um grupo de pacientes que eu e a Paula coordenamos já há 5 anos e meio, né? São um grupo de pacientes que tem essa troca. São pacientes da clínica, a princípio, né? Que são encaminhados pelos oncologistas, por nós, né? Pela equipe de enfermagem, que é excelente da Clinionco também, que já conhecem muito bem os pacientes, sabem identificar, sabem dizer, né? O que tem que fazer. E daí nós também acolhemos esse grupo. Então, esse grupo é troca de experiências. Esse grupo é o que troca, às vezes, por um mínimo detalhe. Bah, eu não estou dormindo. Eu estou com muito enjoo. Bah, eu não estou com a salivação tão boa. E aí o outro já consegue dizer, olha, faz isso. E ele se identifica. O paciente também traz muito no grupo para nós aquilo. Eu não tenho um espaço para poder falar disso na família. Né? Porque eu vou falar lá para minha esposa, para o meu esposo, vou falar para o filho. Não se preocupa com isso. Não, isso é normal. E não me dão voz a isso. É como se não tivesse permissão de sofrer, né? Como se invalidasse aquele sofrimento do sujeito, né? Então, ele já está enfrentando um diagnóstico desafiador. E aí, quando ele traz, eu estou fadigado, né? Tem os efeitos colaterais da quimio, do tratamento em si. E aí, as pessoas minimizam, né? E claro que a gente sabe que é no intuito de auxiliar aquela pessoa, de emanar coisas boas, né? Mas isso precisa ser expressado para a gente tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação, né? E como a gente não dissocia o corpo da mente, nós somos uns seres integrais, né? Então, se o meu corpo não vai bem, a minha mente também vai estar prejudicada. E outra coisa importante... também, ali fora, a gente falou sobre isso, o equilíbrio do físico, mental e espiritual. Isso, então, assim, se a tua vida, se teu trabalho, tu não tem alguma coisa que tu não gosta no trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, se alguma coisa não está em equilíbrio, no dia a dia, tu tem que correr atrás para resolver isso. O que está me fazendo mal? E aí, com isso, o mental e o espiritual ajuda muito. É que muitas vezes o paciente para neste momento que ele foi um pouco obrigado a parar para pensar em tudo isso. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. Claro. São escolhas. E a gente tem que agradecer e perguntar. Não é, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não. O que eu tenho que aprender com essa experiência? O que eu tenho que trazer de bom? Se for só compartilhar com outras pessoas e ajudar uma pessoa que seja, já está bom. Né? Se é para trazer o otimismo que eu tenho e a maneira de encarar que eu tenho, que eu sei que não é todo mundo que tem, a maioria não tem, e eu vejo isso pelo que eu estou acompanhando, mas eu também vejo que aos poucos as pessoas estão quebrando o medo, porque medo é uma palavra que não existe no meu vocabulário, porque eu não tenho medo da morte. Começa por aí. Então, se tu não tem medo da morte, que para mim é uma passagem, então, assim, o que vai ter? O que vai me dar medo? Né? Então, o medo trava as pessoas. Essa é a questão. E depende muito, como a gente estava falando, do momento de vida, né? Também. Como a gente fala aqui muito da maternidade, né, Mariana, que tu falas, é bem isso. Como nós temos também alguns pacientes, esses dias no Instagram me perguntaram, né? Como é que eu falo isso para os meus filhos? Como é que eu falo sobre a doença? Como é que eu explico, né? Sobre a dificuldade que eu vou ter agora, né? Então, são vários momentos de vida que aparecem as dúvidas. Né? Isso eu ia perguntar para vocês, como lidar com o choque inicial e
o que passar para os familiares, como é que eles podem auxiliar, o que vocês indicam de como os familiares podem agir perante ao diagnóstico de câncer de mama? Uma coisa muito importante é o familiar, às vezes, perguntar para o paciente também como ele quer que seja auxiliado. Isso é bem importante. Às vezes, o familiar não sabe o que fazer, né? Mas a gente diz, ir numa consulta junto, acompanhar uma consulta, acompanhar uma quimioterapia, ajudar no mínima coisa. Aquele dia que não está muito bem depois da quimioterapia, ajudar lá a fazer alguma alimentação, né? Isso aí. A ver um pouquinho lá. Tá do lado só, acompanhando. Tá vendo, olha, eu posso ir contigo no médico, eu posso ir vendo. São pequenos carinhos que são muito importantes. E para todos nós, né? Para o ser humano esse carinho é muito importante. Então, muitas vezes é como eu consigo também respeitar o paciente, né? Eu também tenho que respeitar ele em saber o que ele quer que seja, né, auxiliado nesse momento, mas essa rede de apoio é fundamental. E apoio para essas mínimas coisas, né? Apoio para o mínimo que já vai ajudar. O que eu senti, assim, de quimioterapia, tá? Falando do tratamento mesmo. Eu estudei, claro, né? Pesquisei, já fui orientada pelos médicos. Eles, né? Vocês, como na clínica, devem saber. A gente recebe toda uma orientação de tratamento, o que comer, o que não comer, a gengiva. Eu me lembro nitidamente que depois da primeira sessão, eu senti todos os meus ossos no corpo. E os dentes. Eu sentia todos os ossos, uma coisa inexplicável. Isso foi a primeira reação, assim. Claro, daí tem reações intestinais, estomacais, daí o cansaço que vai acumulando. Cada sessão, porque as minhas eram de 3 em 3 semanas. Eu dizia que tinha semana boa, semana média, semana ruim. Sempre. Né? E aí, a última sessão de químio, quando eu fiquei sabendo que era para ser a última, que era para ser 6 e foram 4, nossa, e eu tava assim, né? Lembra que a gente até comemorou, tava todo mundo junto, os cachorros em cima da cama, todo mundo feliz. E aí, eu me lembro que eu fui para casa da minha mãe nessa última sessão e eu dormi 5 dias seguidos. E dormi, e me entreguei. Cansaço emocional. O cansaço emocional, a descarga de, tipo, acabou. Total. E também o acúmulo dos remédios, né? Que eles vão acumulando no corpo da gente. Isso é tão comum. Muitas mulheres dizem assim, tá, doutora, mas enquanto eu estava fazendo tratamento, eu estava bem. Eu estava enfrentando, eu estava positiva, eu ia fazer meus exames e tudo. E agora que já passou vários meses que eu não estou mais em tratamento, parece que eu, né? Que eu tô cansada, que eu tô mais triste, que eu tô... Também tem um pouquinho porque isso, tu tá né? muito ligada porque na tu tá euforia, muito na né? euforia que tu precisa fazer aquele tratamento para melhorar. Quando eu fiz a festa de 15 anos da Marina, nós ficamos 6 meses em preparação da festa de 15 anos dela. Quando terminou a festa, me deu uma sensação de vazio. Tipo, e agora o que eu vou fazer? Tipo isso, né? É uma coisa que te ocupa tanto tempo integral. Dedica tanta energia, né? Que quando passa, dá aí que dá aquele choque. E o que aconteceu comigo? Eu terminei no início de junho, a químio. Dia 22 de julho, eu fiz a reconstrução das mamas. Aí fui para casa da minha mãe para me recuperar. Aí a primeira coisa que eu fiz, né? Como é que chama? Foi design de sobrancelha. Porque eu não tinha sobrancelha. Quando eu emoldurei de novo meu rosto, aí eu me maquiei, eu digo, agora é a aqui Suzy. pra frente. Até quando, até que momento vocês acompanham essa paciente que passou pelo Deixa eu só processo? complementar uma questão dos familiares ali, que eu acho importante a gente poder falar, né? Então, assim, os familiares e pessoas próximas têm um papel fundamental, né, num tratamento oncológico. E cada família vai agir conforme, né, os seus propósitos. Mas, assim, isso que a Raquel colocou, assim, de poder questionar como que o paciente quer ser tratado é fundamental, né? A gente entende que os familiares, né, ficam muito mobilizados com diagnósticos, assustados, e por vezes eles querem agir em prol do paciente, né? Então, eles querem fazer escolhas que o paciente tem total condição de fazer,
né? É que ele não tá incapacitado, né? Isso, ele não tá, Aí né? as pessoas acham quando recebem um diagnóstico que ele não vai então tu vai fazer isso. que então ele não tu vai ter capacidade de fazer nada. Então assim, lá na clínica, inclusive a gente chama alguns familiares para a gente poder esclarecer como que funciona o tratamento, para poder liberar aquele paciente para ele fazer suas próprias escolhas, né? Claro, dentro do que é possível, é claro, né? Então assim, e muitas vezes a gente vê que o familiar tá mais ansioso que o paciente, E né? aí que o familiar também, às vezes, precisa de atendimento. Precisa de acompanhamento. Muitas vezes a gente né? até indica isso. Indica para tratamento. poder melhorar um pouquinho toda E essa porque dinâmica, também né, de melhor. é permitido sentir, Sim. né, a necessidade de apoio. Mas é que nem grupos de apoio de alcoólicos anônimos, drogados. Isso. Existe uma rede para quem está convivendo com esse problema. Com Isso. certeza, eu acho isso fundamental. O câncer, ele afeta Eu não a sei pessoa. como é que tu se sentiu, porque tu também não esteve próxima de mim, né? Eu me senti culpada de não estar próxima. É uma sensação que eu tenho, é uma sensação que eu guardo, assim, uma questão de culpa. Putz, eu não estava lá num momento difícil que minha mãe passou. E eu sei que ela passou por aquilo ali sozinha. Né? Mas tu fez teu possível Mas também, né, naquele Marina? momento era o que tu poderia fazer. Era muito. Eu me Foi lembro, o que deu, né? Ela estava na praia, né? E teve a Páscoa, né? E o Antônio tinha Ele 4 tinha 4 anos. 4 anos. É. E aí eu, tipo, o que eu vou fazer, né? Páscoa, não vou estar com a família e tal. Daí eu liguei para uma confeitaria maravilhosa que tem lá em Bé, a Barrufi, encomendei uma nega maluca Ai, e mandei entregar no dia da Páscoa. Ah, que amor. E aí ela filmou, escondeu no pátio, daí aquele guri gostou. Nossa, ele enlouqueceu comeu com aquele tanto bolo Ele chegou a que ele passar passou mal. Ai, querido. E a tua presença junto, Já tava né? lá. Significou E a tua existe- presença, A gente né? tinha as redes, a Significou a gente tua tinha presença. tecnologia a nosso apoio. Isso. A pandemia nos trouxe as teleentregas massivas. Então, o que eu fazia? Porque, para mim, sabe o que eu mais senti falta? É de ter alguém me trazendo um prato de comida. Eu tinha que levantar para fazer minha comida. Isso É. Isso aí que eu acho que Mas Aquele é que ela teve o momento- fator da pandemia. Aquele né? momento, É, isso ela aí teve esse é uma fator. coisa assim, ó, que eu me Fator. lembro que eu tenho vontade de chorar. Tipo assim, tô deitada na cama, não tenho força para me levantar e tenho que comer. Graças a Deus passou, Passou, né? Suzy, passou. É verdade. É. É verdade. Então, como essas ajudas são importantes? Mesmo as mínimas ajudas, né? As mínimas coisas. Como são importantes, aquela coisa até de não entender o que está acontecendo, mas eu estou aqui do lado, né? Eu estou perguntando como está, eu dando esse carinho. Esse tipo de coisa, quando a gente lembra, né? Porque eu digo que a minha memória é seletiva, eu não lembro dessas coisas, então eu não me entristeço, porque eu só lembro do bom, do que aconteceu de bom. Mas isso nos deixa mais fortes. Claro, porque com lembra o certeza. quanto tu teve força. Porque pra agora, se eu conseguir passar por isso, Isso. sozinha, durante uma pandemia, Que vem os agora, próximos. que vem os próximos, que eu vou Exato. matar no peito. E agora eu tô turbinada, entendeu? É isso aí, isso aí. E muitas vezes a autoestima da mulher após o câncer de mama, ele tende a aumentar, assim. A questão da sexualidade dela também. Como é que... Vamos entrar um pouquinho nesse assunto que eu acho Tá, importante. eu sempre trago assim, a gente não pode esquecer que a mama é uma metonímia do feminino, né? Então ela significa feminilidade, ela significa sexualidade e ela significa maternidade, né? A mama, ela significa todo o feminino ali, na realidade, né? Do carinho, da carícia, de se mostrar. Então, isso faz parte muito do feminino. Então, esse vem o medo em primeiro lugar, né? Vem o medo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar isso com o meu companheiro também? Né? Como é que eu vou lidar com essa vida sexual aí? E daí nós temos também o tratamento, que também diminui muito, né? A libido diminui muito essa vontade sexual. Então, assim, muitas vezes as pacientes também entram numa menopausa em função... Nós conversamos né? no outro podcast que foi falado sobre a questão da menopausa, que elas, Isso. com o Foi bem tratamento, meu período. elas entram e muitas delas, dependendo da idade, seguem na menopausa. Na menopausa. Eu tô no isso. tamoxifeno até a metade do ano que vem. Sim. Tô terminando, né? Vão ser 5 anos. Tô terminando. Nunca tive efeito colateral. Nunca senti nada. Talvez porque eu continue fazendo o protocolo Coimbra. Claro. Né? Cuido muito da minha alimentação, dos tratamentos todos que eu faço, da minha imunidade.
Então, assim, é uma questão, assim, que para mim está terminando o processo, né? Vou 2 vezes por ano, né? Na oncologista, 2 até mais, né? Mas, e agradecer também que eu tenho um belo plano de saúde, que eu não paguei um centavo, né? A única coisa que eu gastei financeiramente foi uma avaliação hormonal, é hormonal, né? Não, de DNA, que eu mandei para os Estados Unidos, Sim. que a Unimed, ela levaria 3 meses para me devolver o resultado. Então, eu preferi fazer Isso eu particular. acho, isso pra questão das 2 mamas, que a gente falou também no outro podcast. Mas a questão Para da ver a genética, sexualidade, né? muitas delas acaba cortando ali a questão da menstruação, né? Elas entram numa menopausa ou temporária ou ou para sempre, Isso. né? Mas e como é que fica o pós? Tá, aí eu acho que tem, desculpa, só um pouquinho antes, assim, nesse diagnóstico, nesse tratamento também, né, dessa sexualidade reduzida, de uma possível mastectomia, ou mesmo de uma prótese, né, quando se coloca, quantas mulheres às vezes ficam no início desconfortáveis, nós temos também a coisa de sempre falar, né, abertamente, né, com o seu companheiro, com a sua companheira, conversar também sobre isso, porque é um período que está passando. É um período Eu e acho que aquilo o ali companheiro vai tem que melhorar. entender, Tem né? que entender diálogo. um pouquinho e saber como lidar também com essa situação tão delicada naquele momento. Outra coisa muito da feminilidade é o cabelo, né? Hoje nós sabemos que temos as toucas, hoje nós temos muito mais perucas, né? Que tu não diz, né? Nem diz que Nem é. diz que é Mas peruca. Aí entra a questão de proporcionalidade, tá? De importância das coisas. Por exemplo, eu estava careca e eu estava num grupo lá de WhatsApp de mulheres e uma delas foi no cabeleireiro, cortou o cabelo. Ai, o cara detonou meu cabelo, não sei, fez um escândalo porque cortou errado o cabelo. Aí eu só disse, minha querida, eu tô careca. E eu não reclamo, eu agradeço. Porque Mas o tu cabelo sabe que- cresce. mas isso é uma coisa muito importante. É porque eu digo de novo, a as minha mulheres trazem muito personalidade... isso. A questão muito. da feminilidade. Da feminilidade, É da tanto da imagem, mama, né? isso, A feminina. imagem. Eu acho que A se imagem. tivesse, Tem algumas eu seria mulheres- totalmente diferente. Tem algumas provavelmente. mulheres que não conseguem nem ficar na frente do seu companheiro olhar. sem o turbante É. ou sem a peruca. Elas não se né? reconhecem. Elas não se naquele reconhecem naquele momento. E não conseguem muitas vezes expressar para o seu companheiro, né? Porque a sexualidade, ela também está muito no diálogo, né? E também como que esse casal vinha antes do Exatamente. diagnóstico oncológico, né? Porque às vezes se deposita a culpa, né, da falta de libido ou do entrosamento do casal no câncer, mas era algo que já existia. E aí, quando se tem uma doença, é muito maior o impacto, né? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar. Então, esse casal já vinha com dificuldades e aí tem um diagnóstico ameaçador nesse momento que deixa as coisas piores do que já estão, né? Mas, e essa questão da sexualidade, ela não é falada, assim, no consultório abertamente, assim, que as mulheres chegam e assim, nas minhas pacientes, elas não referem muitos. É algo que eu investigo. E como é que tá a sexualidade? Como é que tá com o parceiro? Porque eu percebo que existe até uma culpa, assim, mas como eu vou sentir prazer agora, no meio do... Agora o meu foco é o tratamento oncológico. Mas ela não precisa ser o foco aquilo ali. Mas né? assim, é isso, Não, ela pode né? continuar Agora a vida Tendo dela em outras prazeres, situações. Mas porque eu- o câncer é uma vírgula da vida da pessoa. Ele não define a pessoa, E né? A jun- pessoa tem uma história Eu digo de que o vida. câncer não é meu. Eu tive câncer, porque tem que dizer, o meu câncer não. Ele não me Isso, pertence. eu tratei, né? E não tem. E Mas junto com que falando a- dessa questão da sexualidade, eu perdi muito a sensibilidade nas mamas. Apesar de manter os mamilos, né? As minhas mamas, eu usei expansor, depois Ah, eu coloquei a prótese. Mas isso a gente conversou sobre no podcast que já está no ar. Nós falamos exatamente sobre isso, sobre as mulheres que fazem a mastectomia total. Acho que é assim, né? Bilateral. Isso. A bilateral. Bilateral. E que muitas delas provavelmente não vão conseguir amamentar depois. Mas assim, que a amamentação, ela é um protetor, né, pro câncer de mama.
Mas a questão das mamas ali, a gente até comentou sobre o sensitivo. Uma delas ficou muito dolorida, sensível mesmo, o mamilo. E a outra, eu não sinto nada. E não tenho sensibilidade nenhuma. E, assim, esteticamente, as minhas próteses não ficaram parelhas, não ficaram legais. Mas tu olha, tá normal, tá? Então, assim, biquíni também. Só prestando muita atenção, tu nota que tem uma mais baixinha do que a outra. Eu poderia fazer ainda uma cirurgia de estética, mas eu optei por não fazer. Porque entre ter as mamas bonitas e parelhas e bonitinhas e perfeitinhas, eu optei não passar por uma cirurgia, não ficar mais 40 dias em recuperação. Claro, uma escolha tua. É uma escolha total. Mas, Marina... Mas levando em consideração ela, tá? Ela não tem ali a sensibilidade. Como fica a questão das relações, da sexualidade das mulheres que não têm a sensação? Nós temos outros pontos. As mulheres... Nós temos outros pontos. Eu acho que a mulher... Ela acaba relembrando, eu acho que a mulher, ela começa depois, principalmente depois do tratamento, ou dito, né? Terminei agora a quimioterapia, né? Estou em remissão, eu estou usando só uma medicação oral. Ela começa a se enxergar de novamente. Ela começa a se amar novamente. Ela consegue ver, mas olha, eu estou muito acima do peso, então a minha autoestima não está tão boa, né? Então, assim, aí eu costumo mesmo dizer, eu digo, que bom que tu está conseguindo te enxergar agora. Que bom que tu está incomodada com isso. Porque ao longo do tratamento, tu nem pensou nisso, porque tu estava ao tratamento. E também nós temos que lembrar, como a gente falou, o próprio tratamento traz essas dificuldades, né? O próprio tratamento tira o libido, o próprio tratamento tira uma sensibilidade, o próprio tratamento traz a insônia, traz o cansaço. Então, traz várias coisas que alteram também esse relacionamento. Então, em algum momento, elas vão voltar com essa sexualidade novamente. Elas vão voltar a se olhar, a se cuidar, né? Que nem a gente brinca, o cabelo vai voltar, né? Em algum momento ele vai voltar diferente no início, mas ele vai voltar, né? Vai ter a prótese de como cada uma... No início é um pouco estranho, claro que sim, mas depois vai voltando a lidar melhor com isso e vai retomando a sua vida como um todo também. Claro. E eu entendo que quanto mais a mulher tiver para si esse esclarecimento, né? Do tanto que a alteração das mamas ou retirada das mamas, né, tem incomodado, influenciado na vida sexual, mas ela tem que trabalhar, né? Ela tem que poder ter um autoconhecimento, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, porque quando a questão está mais bem resolvida para ela, para o casal vai ficar mais fácil, né? Quando algo me incomoda muito, eu já nem consigo expressar, né? E já espero que o outro também interprete da mesma forma que eu estou interpretando. Claro. Então, tem que existir aí uma sintonia entre o casal, um diálogo muito amplo, né? Para poder que o parceiro também entenda o momento que ela está vivendo, né? Eu tenho pacientes, assim, que demoram, às vezes, meses para olhar a cicatriz da mama, para se tocar no banho, né? Então, assim, isso é muito pessoal, né? As pessoas perguntam de prazo, mas quanto tempo é patológico? Quanto tempo passou? Não existe um tempo, né? O emocional não é um tempo do relógio que diz, vem cá, tu já fez a cirurgia, vamos... Né? Então, cada um tem um tempo, mas é importante que talvez essa pessoa que tenha um desafio maior de encarar a autoimagem, que ela possa pedir uma ajuda, né? Um apoio, que ela tenha um acompanhamento profissional para que a gente possa trabalhar essas questões. E aí é que eu ia entrar junto com a Paula, porque aí é que entra o tratamento eficiente, que é a psicoterapia e as medicações, quando é indicada, né? Então, muitas vezes, dentro até da sexualidade, também a gente inicia com alguma medicação, né? Porque daí a gente precisa avaliar também. Essa paciente também está numa depressão, também está numa ansiedade, que não consegue lidar com tudo isso. A gente tem medicações que ajudam um pouco mais no libido também, né? Então, nós avaliamos dentro, claro... O que é o psicofármaco, né? A medicação psiquiátrica, mas o que é? A gente leva em consideração o tratamento que está fazendo, para não ter nenhuma interação medicamentosa, mas muitas vezes nós tratamos o sintoma. Então, nós temos que ver em que momento que está tudo isso, por isso que o acompanhamento, desde o início desse diagnóstico até o final, é importante.
E tu fizeste uma pergunta antes, né? Até quando a gente acompanha, né? Eu tenho pacientes que já estão em remissão há 6 anos e elas continuam em acompanhamento comigo, né? Conosco, lá na clínica mesmo. Isso aí. Que legal. E que elas continuam porque tem outras demandas de vida A também. vida segue, né, gente? É isso que eu A digo. vida E elas passa. começam a importante se dar que por haja conta que precisa do comunicação. acompanhamento. Exato. A comunicação em qualquer relação é fundamental. E uma comunicação sadia. Eu acho que as mulheres ainda se preocupam demais com o que os outros pensam, acabam não falando o que sentem, se reprimindo. Então, eu acho que a autoestima, né, trabalhar que cada um que tu tem o teu poder dentro de ti, para ti mesmo, te amar em primeiro lugar. Com certeza. Te amar em primeiro lugar. Sempre. Não se preocupar com o que o outro está pensando, com o que o marido... Não, cara, eu tô doente. Eu digo que é quase como uma gravidez. A mulher grávida, ela não tem problema de engordar, porque ela está comendo por 2. Então, a mulher que está com câncer de mama, ela pede, mas eu posso fazer tal coisa, eu posso expor mais. Ela se sente mais livre até para falar, eu acho. Porque tu vê isso nas redes sociais. A pessoa que está com câncer, ela começa a se expor. A maioria, agora está acontecendo mais do que... Claro, porque as pessoas estão se expondo naturalmente mais em função das redes sociais, mas as pessoas estão começando a contar os seus casos. E isso eu acho muito bom. Desmistifica, né? Desmistificando. Muito saudável. Quanto mais a gente falar... Eu estou com menos câncer vão de ter mama, os fantasias. meus filhos, meu tratamento, estou indo para Isso. aqui, minha amiga está indo comigo, eu estou sentindo tal coisa. Isso é o bom das redes sociais. É tu conseguir transmitir o teu... E é a conectividade das pessoas, né? Aí que as pessoas se conectam cada vez mais. Quantas redes sociais aumentaram, assim, muito, porque as pessoas começaram a compartilhar os seus problemas, os seus medos. Inclusive no diagnóstico, né, meninas? As redes sociais, ela ajuda as mulheres a buscarem o diagnóstico de uma forma mais rápida, né? Com certeza. Essa divulgação é muito importante também, de pelo menos pensar. Exatamente. Né? Eu vou ver que hoje eu tenho tratamento muito melhor. certeza. E né? fazer exames preventivos. Eu tenho como ver. Infelizmente, a única preocupação da gente é que nem todas as pessoas ainda têm, né? Todo esse acesso, né? facilidade. Com facilidade a poder Exatamente. fazer os Precário, exames. né? E também a tudo questão isso, Nós né? somos privilegiados, né, em Graças poder a trabalhar em Deus, serviços que exatamente. oferecem Com esse certeza. suporte E uma de das fazer coisas- tratamento em local adequado, né? Porque a grande maioria das pessoas nem chega a ter esse acesso, apoio psicológico pouco menos, né? Então, assim, e a gente entende, estuda e sabe a diferença que tem quando um paciente tem acesso ao que tem de melhor aí, né? E dentro eu da digo, oncologia quem e tem daquele plano que de não. saúde, use e abuse do plano. Faça exame. Faça Faça exames, Quem procure. depende do SUS também, né? Também, Também, né? não no deixa de fazer. postinho, Vai no isso, posto. vai, Isso, tem a exatamente. disposição para brigar pelo seu direito, porque isso é uma Exatamente. briga, né? Exato. Mas assim, não desista, E né? eu Porque falo é algo- muito, porque as mulheres estão muito mais conscientizadas disso do que os homens, né? Então, agora, é claro que não tem a ver com o Outubro Rosa, mas eu acho que os homens, eles são muito travados, né? Na questão Na de... questão de exames. Exame, Isso daí tem a gente mais vai medo. trazer também o Novembro Azul. É. A gente vai falar e também a questão dos homens ajudar as mulheres, né? O diagnóstico Isso, e as com mulheres. certeza. Porque as mulheres, elas impulsionam os homens a irem buscar diagnósticos, a irem no médico. Sim, Mas o contrário dificilmente acontece. sim. Né? Então, Isso acho que é uma mesmo. coisa muito importante dos homens impulsionar a mulher a fazer o seu E apoiar, né, Exatamente, nesse tratamento com também, né? certeza. Com conhecimento, acho que vai apoiar muito Com mais. certeza. E vai em né? busca de conhecimento. Em busca de né? conhecimento, isso mesmo. Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos gravando aqui nos estúdios Combo, esse estúdio maravilhoso. Hoje ele tá todo rosa, em prol Outubro Rosa, o câncer de mama. E nós temos aqui um grande parceiro que é a Maxi. Eu vou pegar essas 3 sacolinhas aqui. Que a Maxi Acessórios mandou presente para essas só. mulheres incríveis. Obrigada. 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 Essas mulheres que ajudam outras mulheres a passarem por dificuldades, uma dificuldade muito... Obrigada. Muito obrigada. Ai, acho que tá virado. Eu acho que tá virado, é. Ai, Que lindo. que bom que vocês Amei. gostaram, Muito obrigada meninas. pelo carinho. A Max é uma grande parceira aqui do podcast Mãe Pode Tudo.
Que bom que vocês gostaram. Mas, Ótimo. Obrigada Isso pelo carinho. é uma coisa também que aumenta a autoestima da mulher, né? Fornecer, poxa, é um gesto legal, a mulher se sente bem, a mulher gosta de se sentir bonita, independente de estar passando por um processo de tratamento do câncer ou não, né? Paulo, eu tenho uma pergunta que é bem voltada, eu acho que para ti. Como é o suporte psicológico é estruturado na Clinionco? Então, a Clinionco já há 25 anos mantém esse formato, né, da equipe multiprofissional de poder auxiliar aí nessa trajetória do paciente oncológico. Então, quando esse paciente chega até a psicologia, que pode ser por via oncologista, enfermeiro, qualquer membro da equipe ou pela motivação do paciente, é feita uma avaliação psicológica, né, com esse paciente, para entender como é o funcionamento psíquico, como que ele está entendendo aquele diagnóstico naquele momento, e a partir daí a gente elabora um projeto terapêutico que a gente vai acompanhar esse paciente. Então, se o paciente já tem algum tipo de sintomas depressivos, ou se ele já teve depressão em algum momento da vida, a gente sabe que tem mais possibilidade de desenvolver outros episódios, né, quando já tiveram. Aí a gente, então, propõe um tratamento semanal com alguns números de sessões definidas, né? E se aquele paciente já está deprimido ou com uma ansiedade ou um outro tipo de transtorno mental, a gente encaminha para a psiquiatria, porque aí, então, tem uma necessidade, né, da avaliação da psiquiatra, normalmente medicamentosa, e aí a gente fica acompanhando esse paciente durante todo o tratamento oncológico, né? A ideia é que a gente possa prevenir os transtornos mentais durante o tratamento oncológico, né? A gente sabe que um paciente deprimido, por exemplo, ele vai ter a sua capacidade de decisão muito alterada em função da doença, né? E pode não ter motivação para realizar aquele tratamento oncológico. E a ideia é que ele possa, sim, finalizar o tratamento com a sua saúde mental saudável também, né? Então, após esse período, quando o paciente termina o tratamento oncológico, ele tem alta, né? O paciente tem a possibilidade de continuar o tratamento psicoterapêutico e muitos continuam, porque é aquilo que a gente falou, a vida sempre vai ter seus altos e baixos, né? Então, o paciente continua tratando questões pessoais, ou ele fica com o nosso contato e como ele vai na revisão com o oncologista, né, para poder fazer os exames, ele pode também marcar para a gente poder, então, reavaliar, né, esse estado de saúde mental. Deixa eu pegar um gancho. Continuando, caso vocês têm algum tratamento paliativo? Tu diz de... Caso a pessoa não se cure. Sim. Sim, tem uma médica de cuidados paliativos também, né, na Clinionco. Pacientes, né, a gente tem lá uma assistência, né, um paciente que já não tem a possibilidade de cura, mas que tem muita vida, né, e que a ideia, então, é que a gente possa trabalhar a qualidade de vida, reduzir os sintomas desse paciente, né, controlar melhor para que ele tenha... Mas existe esse acompanhamento na clínica também. Existe. Além disso, tem o nosso Porque grupo isso é uma de coisa apoio. nova, né? O cuidado paliativo. Relativamente nova. Existem mais em países, Suíça, né? E clínicas de pacientes terminais. Sim. E eu acho que a pessoa pode ter uma qualidade de vida maravilhosa com tantas coisas que já existem hoje de cuidados, de terapias alternativas, de tratamentos, canabidiol, que tanto se fala, né? E, inclusive, a minha mãe tem Alzheimer, eu estou cogitando fazer uma experiência aí com canabidiol, que já várias pessoas me falaram que acalma muito a pessoa com Alzheimer. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu acompanhei, claro que quando tu entra nesse processo, tu começa a acompanhar pessoas no Instagram, então eu comecei a acompanhar muitos casos de pessoas, inclusive tinha a Paliativas, que era que a menina, inclusive, já faleceu. Eu sei, sim. E ela falava muita coisa, ela era muito positiva, ela escreveu livros, eu acho que
existe vida até o último minuto, então... E o paliativo também diz muito sobre doença crônica, né? Então, também. Quanto tipo de doença crônica a gente tem? O que a gente tem que aprender que ela a conviver. vai ser tratada sempre, né? Então, tem vários tipos de doença. Então, o paliativo, ele já está num outro lugar hoje, né? Ele não está mais, assim, se falava, não tem mais o que fazer. Não, pelo contrário, tem muito a investir. Exatamente. Né? Então, mas aí existe uma adaptação em lidar com aquela doença crônica, que ele vai ter que continuar fazendo o tratamento. Com certeza. Complementando um pouquinho só desse tratamento, né? Além de todo esse atendimento individual, seja na quimioterapia, né? Seja com toda a avaliação da psiquiatria, nós também temos esse grupo de pacientes, né? Que nós já temos há mais de 5 anos e que tem essa troca, né? E dentro do que tu falaste também da coisa do mimo, né? Aí da Maxi Acessórios e da coisa feminina, eu estava me lembrando agora de um dia que nós fizemos o Dia da Beleza para o grupo, Que bacana. né? Então, assim, como foi produtivo o dia, seja de massagem, seja de limpeza de pele, seja de maquiagem, o quanto também melhora essa autoestima. E isso também faz parte do tratamento. E algo que eu acho muito importante também da gente trazer, principalmente da Clinionco, né? Que eu acho que nós já estamos, eu já estou lá há 18 anos, né? E eu acho que isso é fundamental, é ter uma equipe multidisciplinar que entenda. Isso eu acho que é fundamental. Né? Nós temos aí todo esse apoio psicológico, tem os oncologistas, tem a nutricionista, tem a equipe da odontologia, né? A fisioterapia, a equipe de enfermagem. Então, é todo, porque às vezes eu vejo assim, bom, eu tenho um pouco mais de experiência em função do quê? Eu estou tratando muito paciente oncológico, né? Então, isso a gente precisa também ter um pouquinho essa experiência. Então, quanto é importante também buscar um profissional que já acompanhe, que saiba lidar, que saiba ver as medicações também que estão em uso, né? Então, esse acompanhamento de uma clínica multidisciplinar e de um atendimento multidisciplinar também dá segurança para o paciente. Eu acho que humaniza. Claro, também. Isso é muito, porque não é aquela coisa mecânica. Vai lá no médico, faz o exame, faz aqui e volta para casa. É que nem tu chegar num hospital e falar, mãezinha, eu não sou mãezinha, eu tenho um nome, pessoal. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu me lembro de uma situação que houve há um tempo atrás, que o paciente chegou e me disse assim, doutora, a mocinha lá da portaria, eu falei que eu estava sentindo, ela me encaminhou para nutricionista, para me marcar uma consultinha com a nutricionista. Então, assim, de entender tudo isso do paciente, que não é só uma situação, não é só o câncer, não é só a quimioterapia. É a vida é a vida da pessoa. E aí eu preciso saber, eu preciso ajudar com o sono, eu preciso ajudar com a alimentação, eu preciso ajudar com o descanso que a pessoa precisa. E isso tudo é um equilíbrio entre o físico e o mental, né? E dentro de tudo isso, nós também trouxemos muito nas nossas consultas a espiritualidade. Perfeito. Isso é fundamental. A espiritualidade de cada um. Nós não estamos falando só da religiosidade, né? Mas a religiosidade de cada pessoa. Ou aquela pessoa que não tenha, que possa buscar naquele momento, para poder entender um pouquinho, né? Poder lidar um pouquinho com algumas situações mais difíceis aí. Para mim, então, um dos isso é fundamental. Mais importantes. Na minha vida, hoje, a espiritualidade é o mais... Mas muitas vezes nós precisamos também lembrar para essa mulher disso. Sim. Nós precisamos As lembrar pessoas precisam dela. se conectar, despertar e se conectar. Que faz bem para si, né? E elas vão entender que aquilo ali, o contato com Deus, com o divino, seja qual crença for. Mas isso é fundamental. Mas isso aí fundamental. Traz aquele apoio base, raiz. Certeza. Sabe? Para mim, sem isso, não existe. Não existe a minha vida. Minha vida eu devo a ele, agradeço. Acordo e agradeço a minha vida. E agradeço a cada oportunidade que a vida me dá de crescer, de evoluir. Meninas, tem algum ponto que vocês queiram deixar marcado aqui? Nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Cada episódio passou que eu rápido. Eu falo, passou rápido. Tem algum ponto que vocês queiram trazer e deixar marcado para as mulheres que estão nos assistindo? Eu gostaria de dizer que procurem ajuda. O máximo que vai acontecer é que não tem nada.
né? Mas procurem ajuda. Às vezes o auxílio é só para esclarecer, é para tirar suas dúvidas. E não tenho vergonha de pedir ajuda. Acho que isso é fundamental. A gente ainda tem muito os preconceitos, por exemplo, com a psiquiatria, né? E o que a gente fala? É para não ter essa vergonha, é poder respeitar o que tu tá sentindo, que tu não tá bem. Então, tem como ajudar? Procura um profissional, Com certeza. né? Para poder melhorar isso. Não é à toa que os profissionais da área da saúde e da educação estão aqui, né? Estão aqui para nos tava falando ajudar. sobre a medicação, né? Eu procuro usar o menos possível medicação alopática, né? Eu faço tratamento homeopático, eu uso os meus suplementos, mas eu acho que tem coisas que tem os remédios que são fantásticos, entendeu? Que eles são insubstituíveis. Então, assim, que vão ajudar muita gente. Então, eu não sou contra. Eu acho que o excesso de tudo, quando faz qualquer uso em excesso, que é errado. Mas procurar e achar o remédio certo para ti, a dose certa para ti. Por isso que os... Né? E aí, só procurando profissionais. Conversando com os profissionais que vão. E profissionais de uma equipe multidisciplinar que saiba lidar, né? Com tudo isso, que saiba ajudar, que saiba acolher, né? E entender aquele momento ali. Acho que isso é fundamental. Eu diria também, assim, buscar apoio, poder se conectar com coisas que lhe fazem bem, né? É como se a gente precisasse ter uma bateria maior, uma duração maior para enfrentar um tratamento oncológico. Então, a gente precisa repor, né? Então, como que a gente repõe? Tendo momentos mais prazerosos, que podem ser nas coisas simples da vida, né? Às vezes eu falo para os pacientes, a gente não precisa ter grandes acontecimentos, né? Para que a gente possa comemorar a vida. A gente pode tomar um café com um amigo, a gente pode dar uma risada, a gente pode comer uma comida que a gente gosta. Então, acho que isso é muito importante e que possa buscar um apoio adequado, né? Assim como a gente tem informações interessantes, na internet a gente tem péssimas, né? A gente tem informações, a gente tem dicas, sugestões completamente inadequadas. E saber filtrar. Saber filtrar. E eu acho, assim, que também se abrir e escutar um pouco o coração, sabe? As pessoas são muito mentais. E quando elas racionalizam demais, aí, o que vai acontecer com o futuro? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? Ver o agora, né? No momento que tu entra pra dentro de ti e pergunta pro teu eu superior, tu, né, escuta o teu coração, ele vai te levar pro caminho certo. Ele vai te... E tem que bater, né? Tem que bater. E é muito individual, e aí, né? muito Não ficar muito esperando o que um fez, como que foi pro outro, como que foi, né? Poder se conectar consigo, entender o seu momento e receber o apoio daqueles que amam, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós é que agradecemos. Muito obrigada à Clinionco. Poder A Clinionco compartilhar. me procurou justamente para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante em outubro, no Outubro Rosa. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram. E se quiserem encontrar essas mulheres maravilhosas e trocar ideias com elas, entre em contato com a Clinionco. Isso E mesmo. a Suzy Vação. Suzy, qual é o teu Instagram? É Suzy Vação. Suzy Vação. E com a Suzy Vação, quem quiser aí, quem estiver passando por esse momento, como a gente falou aqui, é muito importante compartilhar com outras mulheres que já passaram ou que estão passando por esse momento. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E até Obrigada o a próximo todos. episódio.